Então o salmista disse: o Senhor é a minha luz. Luz fala de orientação. Amém? Luz fala de direção de Deus. Lá no Salmo 23, ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra das trevas, ou da morte, como alguns falam, como algumas traduções. Ainda que eu ande pelo vale, vale é lugar de depressão. Vale pode ser também considerado como uma planície. Ele disse: ainda que eu ande por um vale de trevas, ou seja, ainda que eu esteja em uma situação que eu não tenha luz, que eu não veja saída. Você já se encontrou assim na sua vida? Aonde você não viu aparentemente a saída? Um vale de trevas. Que você olha para os lados, busca conselho, lê a Bíblia e parece que nada se revela para você, você fica em um vale de trevas. Ele disse: o Senhor está comigo. E aí, o Senhor, na minha meditação, me levou a uma passagem em 1 Reis, capítulo 20, aonde um rei se levantou, um rei chamado Ben-Hadad, rei da Síria, uma nação poderosa naquela época. Ele se juntou com 32 reis, e insultou e desafiou o rei de Israel, o povo de Deus. Ele mandou mensageiros lá para o povo de Israel, para o rei de Israel, naquela época, o rei Acabe. E ele disse assim: olha, tua mulher, teus filhos, tua casa, tudo o que é teu é meu. E o rei disse: tá bom, se você diz. E os mensageiros voltaram para o rei Ben-Hadad e disseram: olha, ele falou isso, isso e isso. Então volta lá e fala para ele, que agora não somente isso é meu, mas o palácio e tudo que tem, os oficiais, as esposas dos oficiais, todos os bens, tudo que ele tem é meu. Aí os mensageiros voltaram, falaram para o rei Acabe, rei de Israel, e disseram: olha, Ben-Hadad está falando isso e isso. Ele chamou os comandantes, seus conselheiros, e disse: olha, esse rei veio e disse que minha mulher, minha família, minha casa era dele. E depois ele achou pouco, ainda disse que vocês, tudo que vocês têm, mulheres, filhos, tudo é dele. Vamos para 1 Reis, capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 23. Porque os conselheiros do rei, preste bem atenção, falou uma frase de insulto. E disse assim no versículo 23: depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: os deuses israelitas são deuses dos montes, por isso venceram, mas podemos derrotá-los com facilidade nas planícies, ou nos vales, dependendo da tradução. Podemos derrotá-lo. Aqui fala o quê? Em campo raso. Por que eles falaram isso? Preste bem atenção. Ben-Hadad se levantou com seu exército, 32 reis, e foi contra Israel. Toda vez que eu falar Israel, você pensa em você. Toda vez que eu falar de Ben-Hadad, rei da Síria, você pensa no inimigo de nossas almas, Satanás. Amém? Todas as vezes que eu falar do profeta, você pensa na mensagem de Deus para você.
Enquanto isso, um profeta foi a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, está vendo esse enorme exército? Esse enorme exército é o inimigo, amém? Todas as vezes que você pensar no inimigo, você pensa em um ataque muito grande que muitas vezes vem sobre nós. Maior do que os seus recursos, maior do que a sua capacidade de vencer. Assim diz o Senhor, está vendo esse enorme exército inimigo? Hoje eu o entregarei em suas mãos. Com isso você saberá que eu sou o Senhor. Seja qual for a situação que você estiver passando, seja qual for o tamanho do inimigo, o poder que ele apresente contra você, ou na área familiar, ou na área espiritual, ou na saúde, nos negócios, enfim, seja qual for na tua vida ministerial, espiritual, seja qual for o tamanho do inimigo, e você tem a sensação de que você não pode vencê-lo, a mensagem do Senhor vem até você se você assim acreditar. Você está vendo esse enorme inimigo? Esse exército poderoso? Eu, o Senhor, o entregarei nas suas mãos. E com isso você saberá que eu sou o Senhor. O exército era poderoso, não era? A mesma coisa acontece conosco. O inimigo está ali com seu exército, com seu poder bélico, para tentar destruir você, o seu casamento, a sua história, destruir totalmente você. Ele quer tomar os teus filhos, levar muitas vezes para a droga, para o caminho da criminalidade. Ele quer tomar a tua esposa, ou seja, destruir o teu casamento. Ele quer destruir os teus negócios, fazer você um fracassado e derrotado. Ele quer fazer você se desviar do propósito de Deus, tirar o teu ministério, tirar a tua vida de comunhão com Deus. Ele quer fazer você ser destruído. Mas a palavra do Senhor para você sempre vai ser: eu vou entregar ele nas tuas mãos. Amém? Acabe perguntou: por meio de quem ele fará isso acontecer? Lembre-se, Acabe era o rei de Israel. Amém? O profeta era a mensagem de Deus para Israel e para Acabe. Deus sempre vai, preste bem atenção a isso, no momento da aflição, no momento da dor, no momento da dificuldade, Deus sempre vai falar com você. A pergunta é: você vai estar atento para ouvir a voz de Deus? Deus sempre vai falar com você e Ele vai te dar uma direção. Você precisa estar atento. Ao invés de você focar no medo, na insegurança, ao invés de você focar no fracasso, na dor, na aflição, você precisa focar na voz de Deus. Porque a resposta está na direção de Deus. Lembra que o salmista falou: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Então, o profeta perguntou: como é que eu faço? Aí, o rei perguntou: como o Senhor fará isso acontecer? O profeta respondeu: assim diz o Senhor: os soldados dos comandantes das províncias o farão. O Senhor deu uma direção. Amém?
Ainda que eu ande pelo vale da sombra de trevas ou da morte, não temerei mal algum. Naquele momento que você estiver na escuridão, que você não tiver uma direção, que você não tiver uma saída, não foque no seu problema, foque na direção de Deus. Deus deseja revelar ao seu povo a sua vontade e manifestar o seu poder. E aí, o Senhor deu uma direção. Você vai pegar os comandantes das províncias, é como se fosse o presidente falando, Deus falando assim, você vai pegar os governadores, tá? E você vai atacar primeiro. Perdão, aí ele perguntou, devemos atacar primeiro? Ou seja, vamos esperar o inimigo ou devemos atacar primeiro? Perguntou Acabe. O profeta respondeu, sim, ou seja, vocês vão atacar primeiro. Amados irmãos, nós temos que considerar que esse exército era muito poderoso. 32 reis estavam ajudando esse exército. Israel era apenas uma nação. Deus se manifesta e diz assim, você vai chamar os governadores, os comandantes das províncias, e você vai atacar primeiro. Imagine, irmãos, um exército pequeno atacar um exército grande. Mas esta era a ordem de Deus. Quando Deus falar com você em meio à dor, em meio à aflição, em meio ao ataque do inimigo, não tema. Amém? Se Deus disser para você esperar, você espera. Se Deus disser para você atacar, você ataca. Amém? Porque o que vai prevalecer não é o seu recurso, não é o seu poder, não é a sua inteligência, não é a sua capacidade humana. O que vai prevalecer é a sua obediência à palavra de Deus. Amém? Não adianta você ficar desesperado, preocupado, nervoso. Eu vou, o que é que eu faço? Ai meu Deus, não. Foque na voz de Deus, pergunte ao Senhor como você deve agir, que Ele vai te direcionar. O Senhor é a tua luz e a tua salvação. Sabe o que aconteceu? Israel venceu o inimigo. Mas a história não acabou. Naquele dia foi derrotado o inimigo. Porém, o profeta chegou para ele, o rei Acabe, e disse assim, vamos ver o versículo 22, diz assim, depois disso o quê? Depois que ele já tinha ganhado a batalha, o profeta disse ao rei Acabe, prepare-se para outro ataque. Meu Deus, comece a planejar desde já, pois o rei da Síria voltará na virada do ano. Você sofre um ataque, tá? Você sofre um ataque, seja na sua saúde, seja nos seus negócios, seja no teu ministério, seja na tua vida espiritual, seja em qualquer área da tua vida, na tua família, algo muito forte que você não está esperando. E aí, Deus se revela para você. E você vence a batalha, mas a guerra não terminou. Olha o que aconteceu. Versículo 23. Depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad, o inimigo, lhe disseram, os deuses israelitas são deuses dos montes, por isso venceram, mas podemos derrotá-los com facilidade nas planícies. Precisamos ter o cuidado para não relaxarmos após uma batalha vencida.
Porque Satanás, ele é insistente. Entenderam? Ele estava vencido, mas ele achava que poderia vencer o povo de Israel nas planícies. E os conselheiros disseram: eles venceram porque foi nos montes. O Deus deles só ajuda ele nos montes. Agora lá nos vales, no campo raso, lá nas planícies, eles serão derrotados. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Deus, novamente, através do profeta, disse: se prepara, se planeja, porque haverá outro ataque. E aí, a Bíblia diz que no final do ano, o rei da Síria convocou um enorme exército, no versículo 26, e marchou novamente contra Israel. Novamente. E a Bíblia diz que Israel organizou linhas de abastecimento e saiu para lutar. Mas em comparação com o enorme exército sírio que cobriu o campo, o povo de Israel parecia 2 pequenos rebanhos de cabra, em comparação àquele grande inimigo. Mas a Bíblia diz que os 2 exércitos ficaram de frente um para o outro 7 dias, e no 7º dia, no versículo 29, a batalha começou. E sabe o que aconteceu naquele 7º dia? 100.000 soldados da infantaria foram mortos diante do exército de Israel. 100.000 soldados. E 27.000 fugiram para uma cidade, mas quando chegou lá, o muro caiu sobre eles e morreram. Segunda lição: Satanás pode se levantar novamente diante de uma situação que você está passando. Você não pode perder o foco na mensagem de Deus para a sua vida. Você vai ser perseguido na tua mente. O diabo vai dizer: olha aí, olha o teu Deus aí. Voltou de novo aquele problema, voltou de novo aquele mal. O que eu aprendo aqui? Não foi Deus que ajudou a derrotar a primeira vez o inimigo? Não foi o profeta que foi lá e falou que eles iriam derrotar o inimigo? Mas Deus permitiu que o inimigo se levantasse novamente, para provar aquele povo e para mostrar. Lembra da palavra do Senhor? E vocês saberão que eu sou o Senhor. Não importa quantas vezes o inimigo vai se levantar contra você, todas as vezes, se você estiver focado na mensagem de Deus, ele vai cair na tua vida. E aí, meus amados irmãos, aquele rei cometeu um erro terrível, o rei de Israel. Não cometa este erro. Preste atenção a isto. Não cometa este erro que aquele rei cometeu, o rei de Israel. A Bíblia diz que aquele exército pela segunda vez foi derrotado, e de forma devastadora. O rei, o que é que ele fez? O rei inimigo, ele correu, se trancou em um quarto secreto de uma cidade, aquela delegação. Aí eles disseram assim: olha, então vestiram panos de saco e cordas. Cuidado, porque o inimigo se faz de humilde, hein? Ele se faz de coitadinho quando ele está na derrota. Cuidado. Se vestiu de panos de sacos, foram até o rei e suplicaram. Seu servo Ben-Hadad, lembra que Ben-Hadad queria destruir Israel, né? Com um exército poderoso 2 vezes. Seu servo Ben-Hadad diz: peço que me deixe viver.
O rei de Israel respondeu: ele ainda está vivo? Tá. Ele é meu irmão. Não se alie com o inimigo, meu irmão. Não caia na armadilha de Satanás. Às vezes Deus permite que Satanás use alguém endemoniado contra você. E depois que essa pessoa vê que você tem luz, que você é de Deus, que você é cheio do Espírito Santo, ela se faz de coitadinha e vai até você se fazendo de humilde, né? Para tentar te enganar. E você diz assim: eu sou cristão, amém, entra na minha casa, participa da minha vida, fica sabendo dos meus segredos. Não faça isso. Tenha cuidado. Tenha cuidado, porque tem pessoas que são usadas pelo maligno, e estas pessoas, você precisa ter o discernimento se estas pessoas realmente estão libertas de verdade ou estão fingindo. E aí você sabe o que aconteceu? Ben-Hadad veio até o rei, saiu do esconderijo, falou que era irmão dele. O cara queria matar ele 2 vezes. Aí meu irmão, como diz o carioca, meu irmão, né? Aí trouxe ele. Olha só como o inimigo é astuto. Ele não já estava derrotado, sim ou não? Já estava derrotado. Olha o que é que ele falou. Olha como o diabo é astuto. Ele falou assim, no versículo 34: devolverei as cidades que meu pai tomou. Devolverei como? Ele não já estava derrotado? Devolverei as cidades que meu pai tomou do seu pai, e você poderá estabelecer centros de comércio em Damasco, como meu pai fez em Samaria. Meu irmão, se o inimigo está derrotado, escondido, agora na sua frente, sem exército, desmoralizado, como é que ele vai ditar o que vai fazer? Era para Acabe ter o discernimento e dizer: opa, peraí, você não está convertido não, cara. Você está tentando me enganar. Sabe por quê? Porque você está derrotado. Você não tem exército. Você está derrotado. Aquelas cidades que meu pai perdeu para o seu pai, agora são minhas. Estabelecer comércio na sua cidade porque você quer? Não, porque eu agora ganhei a batalha e você está derrotado. Eu vou tomar as cidades, eu vou estabelecer. Você entendeu, irmãos? Sabe o que é que eu aprendo com isso? Quando o inimigo estiver derrotado na sua vida, depois de várias batalhas que você passou, não relaxe com o diabo. Não brinque com o diabo. Tem gente que brinca com o diabo. Começa a relaxar. Não ora direito. Não tem comunhão com Deus. Fica uma vida relaxada, fazendo acordos com o inimigo, fazendo alianças com o inimigo. Satanás é o inimigo eterno de cada um de nós. Ele nunca vai fazer algo de bom para mim e para você. E aí, sabe o que o profeta fez? Para terminar, o profeta disse para o outro profeta, disse assim: dá um soco em mim. Aí o outro profeta falou: você está doido? Vou dar um soco em você? Não vou não. O profeta disse: então tá bom. Já que você está me desobedecendo, você vai pelo caminho e um leão vai te devorar. E assim aconteceu, aquele profeta. Você diz assim: que crueldade. Meu irmão, quando Deus fala, a palavra dele é soberana. Não fique duvidando da ordem de Deus. Aí o profeta olhou para o outro e disse: e você, dá um soco em mim. Aí o outro, não é bobo, né? O outro pensou assim: eu não vou morrer. Pegou e deu um soco bem dado no profeta. Pá! Aí o profeta pegou uma faixa, colocou, né?
metade do olho, assim, que estava atingido. Foi para o caminho aonde o rei de Israel ia passar. Ficou lá, e quando o rei vai passando com sua caravana, o profeta disse assim, no versículo 39. Quando o rei ia passando, o profeta gritou. O rei ia passando, o profeta estava lá na estrada, né? Todo arrebentado. Aí ele gritou: eu, seu servo, estava no meio de uma batalha muito grande, quando de repente alguém me trouxe um prisioneiro e disse: vigia esse homem aqui para mim. Se ele escapar, você morrerá, ou pagará uma multa de 35 quilos de prata. Contudo, ele reconheceu o profeta, e o profeta lhe disse: assim diz o Senhor, uma vez que você poupou o homem que eu havia ordenado que fosse destruído, você vai morrer no lugar dele, e o seu povo no lugar do povo dele. O que é que eu aprendo com isso, meus amados irmãos, para terminar? Em primeiro lugar, nós temos muitas batalhas a vencer. Amém? Enquanto estivermos neste mundo, o diabo vai se levantar contra você. O que é que eu entendo aqui, irmãos? Deus está dizendo para você, seja você que está passando por alguma situação muito difícil, ou seja você que está bem agora, mas amanhã ou depois o inimigo pode se levantar contra você. Não seja ingênuo. Satanás é um inimigo feroz. Amém? Ele pode se levantar contra mim, contra você, contra a sua família, mas você precisa entender que no momento da batalha, da dificuldade, você tem um Deus todo-poderoso. Um Deus que é a tua luz. Um Deus que é a tua salvação. Um Deus que fala com você em meio a esta situação difícil. E quando a batalha estiver vencida, não deixe de continuar ouvindo a voz do Senhor. Amém? São batalhas. E aí meu recado para você é o seguinte: enquanto o inimigo não for derrotado completamente, cair por terra totalmente, não pare de ouvir a voz de Deus.